Bem-vindo ao novo episódio do Apeironcast. Nesta época de Natal, nós trouxemos um convidado muito especial, que também é médico aqui na nossa clínica, Dr. Rafael Trancoso. Ele é nefrologista e vai falar um pouquinho para vocês sobre o que é a nefrologia, do que ela trata e por que isso é importante. Rafael, seja muito bem-vindo e fale para o nosso público sobre a sua especialidade. Boa tarde, obrigado. Primeiramente, quero agradecer o convite. E eu acho que é muito importante a gente começar falando sobre o que é a nefrologia, né? A nefrologia é a especialidade que trata das doenças renais, né? Que são doenças muito prevalentes na população. E acho que vai ser interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui no nosso podcast. Com certeza vai. O que faz o rim? O rim é importante por quê? Joia, vamos começar por aí. O rim é o filtro do nosso corpo, né? Então nós temos dois rins, habitualmente, né? E ele é responsável por filtrar o sangue, eliminar as toxinas que o nosso corpo produz, que é normal, né? As nossas células, as nossas reações, né? E elas vão produzir toxinas que vão ser eliminadas prioritariamente pelos rins. Além de filtro, ele ajuda a controlar os líquidos do nosso corpo, né? Controla também os íons e ajuda no controle da pressão, além de ter uma função endócrina também. Então, ele produz hormônios que atuam na produção das hemácias, hormônios que atuam nos ossos. Então, é um órgão pequeno, mas bem complexo. E ele fica bem escondidinho, não dá muitos sinais, né? Isso aí, é isso aí. E na nossa população brasileira, população mundial, existe uma grande quantidade de pessoas que são acometidas por doenças dos rins? Sim, perfeitamente. O dado é um dado até alarmante, né? No Brasil, 1 a cada 10 brasileiros ele tem doença renal crônica, né? E a maioria não sabe porque a doença renal ela é justamente silenciosa, ela não dá sinais. Quando ela vem a dar algum sinal ou sintoma, são fases mais avançadas da doença, onde a gente já perdeu muito tempo de tratamento. Por isso a importância da prevenção e do rastreio precoce. E a gente costuma orientar o paciente no consultório, exceto aqueles que realmente têm uma restrição para ingerir líquido, que beba 2,5 litros de água aproximadamente dia, né? E eu vi numa diretriz nutricional um cálculo aproximado de 35 ml por quilo de peso. Isso é uma realidade? Sim, a hidratação é um fator muito importante no cuidado com os rins, né? A quantidade ela varia de diretriz para diretriz, mas em média, se você não tem uma restrição de líquido, seja por uma insuficiência cardíaca ou uma outra doença, em média para você manter seu rim saudável, o cálculo é de 30 a 35 ml por quilo por dia, para você proteger isso em condições normais. Dias mais quentes, você pode aumentar isso conforme os sintomas, como sede, percepção de uma coloração da urina um pouco mais escura, são sinais que você precisa aumentar a sua hidratação. Mas se a gente falar de uma regra geral, seria entre 30 a 35 ml por quilo por dia. E toda doença do rim, ela invariavelmente vai acabar na diálise? Não, então, a gente precisa diferenciar as doenças renais. Nós temos a doença renal crônica, que acho que hoje é o que mais nos assusta pela quantidade, a prevalência, que está muito ligado aos hábitos da nossa população. Então, a doença renal crônica, ela realmente, o desfecho final dela é a hemodiálise, é o momento em que o rim não está funcionando e filtrando e realizando suas funções de forma adequada. Só que entre o diagnóstico e entre a hemodiálise existe todo um caminho, né? E essa é a importância do tratamento. O tratamento da doença renal crônica é justamente retardar essa progressão para uma fase final de doença renal com necessidade de hemodiálise. Mas existem também outras doenças renais que elas não têm esse caminho para hemodiálise, que é, por exemplo, os cálculos renais, infecções urinárias de repetição, as glomerulopatias, que são doenças geralmente autoimunes relacionadas às estruturas microscópicas dos rins. Então,
São doenças em que a nefrologia acompanha, mas não são doenças renais crônicas. Querido ouvinte, vocês podem não saber, mas rim e coração têm uma ligação muito, muito estreita. Eu costumo dizer para os meus pacientes que vêm com problemas cardíacos que é para preservar bem o rim deles, porque a hora que o rim começar a falhar, o nosso tratamento cardíaco vai desandar. Nós não vamos ter condição de fazer todo o cuidado com o coração e a eficácia, o efeito dos medicamentos vai ser muito menor. Isso, em grande parte, eu quero perguntar ao Rafael, se tem a ver também com o quadro hipertensivo que é muito prevalente na nossa população, né? Cerca de 45% das pessoas têm hipertensão, muitas delas não conhecem isso, e todo mundo acha que a pressão alta é o cardiologista que trata. Quem é que trata a pressão alta? Essa pergunta é boa. Eu acho que, na verdade, todos têm que estar aptos a tratar a hipertensão, seja o cardiologista, seja o nefrologista, seja o médico da unidade de saúde, né? Hoje não dá para a gente deixar exclusivo isso na mão do cardiologista, porque a gente perderia e a gente perde de tratar um número muito grande da população. Então, assim como a obesidade está caminhando para isso, a hipertensão tem que ser estudada e tratada por diversas especialidades. Todo mundo tem que estar apto. Até porque houve uma mudança na classificação da pré-hipertensão, que está todo mundo apavorado aí, é questão de 12/8, 12/8, mas é justamente por causa dessa discussão que a gente tem agora envolvendo os órgãos que a gente colocou, a diretriz colocou o limite para a pré-hipertensão em 120/80 ou 12/8, não é isso? Pacientes com obesidade, pacientes que têm algum problema renal já associado, a gente tem que começar a pensar em fazer o quê? Dar remédio quando está 12/8? Na verdade, não, mudar hábitos, né? Exato. São as medidas não farmacológicas, né? Baseadas no cuidado com os hábitos. Hoje a gente vive uma era dos excessos, né? Então, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de comida. Então, quando a gente vai estudar hábitos populacionais, vai estudar medicina do estilo de vida, isso é chamado de mismatch evolutivo. O que significa isso? Os nossos genes todos foram preparados, nosso corpo, a nossa máquina, é preparada para caçar, para andar, para correr, né? E aí a gente brinca que a Revolução Industrial é uma fábrica de doenças cardiovasculares e doenças crônicas, porque ela estimula a inatividade. Então, o que antes era normal para a gente andar muito, nos movimentar, hoje precisa ser intencional. Porque, obviamente, ninguém vai caçar mais, né, na nossa realidade, mas a gente precisa se movimentar mais, isso precisa ter intencionalidade. E é isso que as diretrizes de hipertensão vieram batendo muito forte dessa vez, né? O cuidado com os hábitos, né? Principalmente atividade física, alimentação, sono, né? Os pilares de saúde. Uma coisa que às vezes o paciente não tem o conhecimento é que as nossas especialidades, elas têm sociedades que se confluem. Então, por exemplo, a diretriz de hipertensão, assim como a diretriz do diabetes, ela não envolve só a Sociedade Brasileira de Cardiologia ou a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia ou só a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Existe um consenso entre as sociedades para que a gente tenha diretriz de tratamento também. Daí a importância que nós temos aqui na clínica de ter uma equipe multidisciplinar. Todo mundo cuidando da sua parte, mas interferindo na outra. Porque são doenças que evoluem, às vezes, até muito rápido, né? E tem fases da doença em que vai depender de cuidado muito do nutricionista, até para mudar o que a pessoa está ingerindo, né, Rafael? Conta para a gente essa questão da proteína e do rim doente, porque tem muita gente que pergunta para mim, assim, eu posso tomar creatina? É uma pergunta muito comum no consultório do cardiologista quando a pessoa vem fazer avaliação pré-desportiva. Sim. E isso tem muito a ver com você. Sim. A pergunta é muito interessante, né?
doutora Mônica explicou muito bem. Aqui na clínica a gente funciona realmente como um tratamento cardiometabólico, né? Então, os pacientes que têm doenças crônicas como hipertensão, doença renal crônica, diabetes, a gente consegue conduzir de uma forma muito mais segura, justamente por englobar essa interdisciplinaridade. E é muito comum essa pergunta da questão da proteína, porque durante muitos anos, virou renal crônico era igual a restringir proteína. Era igual. E o que foi visto, e por isso que é importante dar tempo e os estudos, é que a restrição proteica também aumenta a mortalidade. Então não existe comer muito ou comer pouco. Existe estratégia para cada paciente. Então por isso que é muito, muito importante a presença do nutricionista na nossa equipe, né, no time, porque isso vai ajustar. A quantidade de proteína que cada paciente vai ingerir depende do seu peso, depende do estágio de doença renal que você tem, né? Depende das comorbidades que você tem. Porque o que se sabe é que tirar ou comer em excesso trazem malefícios para o paciente. A da creatina é muito importante, que é uma pergunta que é muito comum no consultório, ou até mesmo nos churrascos de família, né? As pessoas sempre têm essa dúvida. Creatina não piora a função renal. Ponto. A creatina, o paciente em uso de creatina, ele pode sim ter um aumento no exame laboratorial, mas sem que isso reflita uma piora de função renal pela similaridade da fórmula da creatina com a creatinina, simplesmente por isso. Mas pode ser usada, mais uma vez, tem que ser orientada, né, porque tem que ter um cuidado com a hidratação, né? E eu uso, inclusive, nos pacientes com doença renal crônica, para ajudar no planejamento de exercício físico, melhora de recuperação muscular. E existem alguns medicamentos que são ruins para o rim? Você falou que o rim é o nosso filtro. A gente tem o fígado, que é a nossa indústria química, quebra esse medicamento em princípios que precisam ser utilizados para ele fazer efeito. Mas e o rim? O rim é impactado pelo uso de medicamentos? Muito, muito, porque muitos desses medicamentos que a gente toma, ingere, eles vão ser filtrados pelo rim. E muitos medicamentos têm o que a gente chama de potencial de nefrotoxicidade. O que é isso? Eles podem ser tóxicos para os rins. E aí eu vou levantar uma bandeira vermelha, principalmente para os anti-inflamatórios, né? O anti-inflamatório hoje, seu uso é muito fácil. Primeiro, porque não precisa de receita. Segundo, que é um excelente analgésico, então ele ajuda em dor de cabeça, dor nas costas, dor em qualquer lugar do corpo. Só que tem um preço, né? Inclusive, o preço ele é tão alto a ponto de o paciente que usa indiscriminadamente anti-inflamatório, ele já é fator de risco para a doença renal crônica, independente se ele é hipertenso, independente se ele é obeso, se ele é diabético. Só por usar indiscriminadamente. O que é indiscriminadamente? Deu dor, toma um remédio. Então, tem gente que usa anti-inflamatório quase que diariamente. Então, isso é um risco para a doença renal crônica. É um fator de risco isolado para isso. Então, é muito preocupante, porque hoje, cada vez mais, os remédios de dor sempre estão englobando uma dosezinha de anti-inflamatório, porque realmente é um bom analgésico, mas tem consequência. É alguma consequência. Nós, da cardiologia, temos medo das arritmias que os anti-inflamatórios podem causar. Então, o anti-inflamatório, ele é um medicamento que ele deve ser sob prescrição médica, períodos curtos e a depender do quadro de base do paciente. E lembrando, gente, que existe alternativa. Não é porque eu não posso usar anti-inflamatório que eu vou ficar com dor crônica a vida toda, né? Existe como tratar a dor de uma forma mais segura, não é? Exatamente. E falando nisso, por exemplo, eu tenho o hábito vamos supor que eu sou um paciente que tem o hábito de tomar anti-inflamatório sempre, o tal do ibuprofeno, que eu ouço muito, né? Ah, eu tinha dor de dente, tomei ibuprofeno, tive febre, ibuprofeno. Cardiologista chega até, né, porque o ibuprofeno dos anti-inflamatórios é que mais aumenta o risco de infarto. E eu acredito que vai na direção da nefro também, mas eu não sei como é que está a situação do meu rim. O que eu devo fazer? Perfeito. Então, eu acho que aí a gente pode explicar como é que faz o rastreio, porque a gente está levantando primeiro o problema, né? Mas se você ouviu até agora, está preocupado, se enquadrou em alguma dessas
questões que a gente citou, a notícia boa é que o rastreio é simples, barato e de fácil acesso. Então, como é que a gente faz um rastreio para saber da sua saúde renal? Inicialmente, são 2 exames que são necessários. O exame da creatinina, que é a dosagem de sangue, e o exame de urina para a gente avaliar se tem perda de proteína na urina. Com esses 2 exames, a gente consegue fazer um mapeamento daqueles que vão precisar realmente de uma investigação um pouco mais apurada. Então, acho que a gente pode explicar para alguns públicos. Então, o público que não é hipertenso, não é diabético, mas usa um anti-inflamatório, está um pouquinho acima do peso, quer saber como é que está a sua saúde renal? Acrescente nos seus exames anuais uma creatinina e um exame de urina para avaliar a proteína na urina. Aqueles que já são diabéticos, já são hipertensos e têm outros fatores de risco para a doença renal, esses precisam realmente fazer isso com mais frequência, né? São pacientes que geralmente já estão acompanhados com outros profissionais, né? E estando algum desses exames alterados, sim, serem referenciados para avaliação do nefrologista. E eu queria conversar com você 2 coisas no exame de urina que às vezes o paciente questiona muito. Já vi o paciente chegar apavorado aqui no consultório porque estava com açúcar na urina. Porém, esse paciente é um paciente que tem problemas cardíacos e a doutora aqui prescreveu dapaglifosina, o famoso Forxiga, para ele. Eu queria que você explicasse o mecanismo disso acontecer e se o Forxiga é ruim para o rim ou bom para o rim. Perfeito. Então, o Forxiga, vamos responder de trás para frente. O Forxiga é excelente para o rim, né? Então, a gente vive agora a gente está privilegiado em viver uma era de grandes medicamentos para tratar a doença renal crônica, porque a gente viveu durante tempos aí só com o Iecobra. Então, agora a gente veio nos últimos 5 anos uma avalanche de opções terapêuticas e o Forxiga é um deles, né? É muito importante, mudou o desfecho da doença renal crônica, mudou o controle de proteinúria, que tem relação com o controle da doença renal crônica. E o exame de urina acaba sendo agora uma maneira da gente vigiar se o paciente está usando ou não, porque ter perda de glicose na urina em quem usa o Forxiga é normal. E aí isso me diz que o paciente está aderente ao tratamento. Porque um dos mecanismos que o Forxiga faz é justamente jogar essa glicose para fora e, consequentemente, no final de tudo, é diminuir a pressão intraglomerular lá dentro do rim, melhorando a taxa de filtração, melhorando o controle da proteinúria. Então, eu brinco com os pacientes que agora não tem como me esconder se está usando ou não, porque eu consigo ver através do exame de urina. Então, perder glicose na urina nesse contexto é esperado. Pois é, Rafael, e eu sou da época em que a gente usava a urina para fazer o controle da insulina do paciente. Entendeu? Então, assim, existem profissionais mais antigos que até me questionaram sobre isso, porque a gente tinha uma fita, como é a fita de glicemia hoje, que a gente usava na urina para saber a quantidade de açúcar que aquela urina tinha. Se ultrapassava 180, eu tinha que ajustar a dose da insulina do paciente. Só que hoje a eficiência, a medicação, a detecção mais precoce do pré-diabetes, né? Os pacientes têm evoluído muito menos com essa fase, vamos dizer assim, agressiva do diabetes, né? Com perda de proteínas muito intensa, junto com perda de açúcar muito intenso na urina. Então, fiquem tranquilos. Geralmente, açúcar na urina hoje é o uso de dapaglifosina, empaglifosina ou um medicamento similar, né? Que a gente prescreveu. É isso aí. E que está, como o Rafael disse, fazendo uma diferença na evolução das doenças renais, Sim. né? Rafael, eu sei que, por exemplo, do ponto de vista cardiológico, nós usamos muitas medicações que interferem na reabsorção do potássio no rim. E é importante para o coração, mas também o potássio muito alto traz o risco de problemas cardíacos, como arritmia. E era sempre uma briga, né? Porque a gente tem aquele meme
da UTI, né? O nefrologista não quer que faz a diálise, o cardiologista quer que faz a diálise para poder tirar o potássio e água do paciente, e o nefrologista segura a mão. Mas eu acho que hoje tem alguma alternativa, né? Tem alguma coisa que veio aí para melhorar, não? Sim, para o controle do potássio, né? Isso. Sim, hoje a gente tem o Lokelma, né? Que ajuda a baixar o potássio, é uma resina de troca, né? Via intestinal. Então, porque a gente tem duas maneiras de eliminar o potássio do corpo. A maior é realmente pelo rim, mas a gente também tem a via intestinal. O Lokelma, que é essa medicação, ele nos ajuda a eliminar através da via intestinal, e é um medicamento extremamente seguro. Então, hoje eu tenho pacientes ambulatoriais em uso do BRA, junto com Firialta, que é feito para o potássio subir, mas eu preciso usar. São dois medicamentos que a gente usa para controle, né, da doença renal crônica, controle da proteinúria, mas eles tendem a subir o potássio, e aí eu fico nessa, tem que suspender, tem que controlar, e aí com o Lokelma, a gente consegue evitar, inclusive, muitas internações, porque é muito rápido, assim, em 4 a 6 horas a gente já conseguiu regularizar potássio. Em um dia a gente já está fazendo hipocalemia, é uma coisa assim assustadora. Isso me deixa muito feliz, porque existem pacientes que têm indicação de uso, por exemplo, do sacubitril valsartana, junto com o inibidor de mineral corticoide, que a gente chama de hormônio oculto também do rim, que é a aldosterona, mas que acaba afetando a função cardiopulmonar, né? E a gente precisa dele ali, e isso interfere muito no metabolismo do potássio. Sim. E agora a gente tem aí o Rafael para ajudar o nosso paciente a poder usar o medicamento e melhorar muito a função cardíaca, né? Que a ideia é a gente tentar... Antes, a briga que a Mônica falou é porque antes era assim, o paciente renal crônico e com insuficiência cardíaca, ele internava com piora da função renal, o cardiologista queria manter o IECA-BRA e o nefrologista queria que tirasse. Então, era uma queda de braço, mas em prol da melhora do paciente. Hoje já tem, agora a gente tem tecnologia para não ter queda de braço. Eles vão de mão dadas aí, tratando... Estamos conciliando agora, viramos amigos de novo. Né? Porque o intuito, na verdade, é sempre manter as medicações otimizadas, né? O que é medicação otimizada? É importante deixar claro. Usar as classes de medicamentos indicadas para o paciente nas doses toleráveis e que traga resultados, né? Porque é isso que, no final das contas, a gente quer o melhor desfecho para os nossos pacientes, né? Então, ter essas tecnologias, essas novas medicações que nos ajude, sem simplesmente falar assim, tira tudo. Né? Então, o que traz também uma consequência. Né? Então, está sendo muito bonito de ver, e a gente está vivendo isso. Né? E o mais legal é isso. Está vivendo isso. Eu lembrei de uma coisa aqui, mudando um pouquinho de assunto, eu cuido de um paciente que ele evoluiu para transplante renal. Né? Esse paciente evoluiu para transplante renal devido ao abuso de anti-inflamatórios, porque ele tinha ácido úrico alto e vivia usando anti-inflamatório e também os hipouricêmicos, né? os diminuidores de ácido úrico de forma crônica. Né? Transplante renal é para todo mundo? Transplante renal, boa pergunta. Não é para todo mundo, né? O transplante renal é uma cirurgia, né? É um tipo de tratamento muito eficaz, porque é a melhor maneira, eu explico para os pacientes assim, quando o rim para de funcionar, a gente tem algumas opções de terapia de substituição renal, né? Nós temos a hemodiálise, nós temos a diálise peritoneal e temos o transplante renal. Qual que é dessas três a mais fisiológica? O transplante renal, porque eu estou dando um órgão para o paciente. Só que não é simples assim, né? Existe envolvido um ato cirúrgico, né? O paciente ele vai ter que fazer uso de medicamentos imunossupressores para o resto da vida. O que são medicamentos imunossupressores? Que abaixam a imunidade para que seu corpo não rejeite o órgão transplantado. Então, envelhecem a árvore vascular. Exatamente. E, por consequência, você pode ter um outro problema. Você pode ter problema cardíaco ou até renal mesmo, por causa da circulação do rim. Exatamente. Né? Então, assim, pacientes
eles precisam ser avaliados, obviamente, então não existe uma idade máxima para transplantar, existe um bom senso, né? Então o paciente precisa ter primeiro condição cardiovascular para uma cirurgia e segundo avaliar. Então assim, muitos pacientes em hemodiálise estão muito adaptados e nos perguntam assim, aí, o que vai ser melhor? Depende, se o paciente está bem adaptado à diálise, às vezes ficar em diálise vai ser melhor para ele do que o transplante, né? Então, cada caso, realmente é estudar cada caso, porque não é uma coisa assim isenta de riscos, né? E a questão da diálise, da hemodiálise de crônicos que a gente vê? Eu acho que aqui no nosso estado, talvez no Brasil inteiro, a gente tem um grande problema que é o transporte desse paciente. Eu acho que a restrição de vida é muito mais pelo tempo que você fica e você tem que fazer 3, 4 vezes na semana. Então, o tempo que você fica em prol do tratamento. Do tratamento. Sim. Como é que você vê isso hoje? Hoje, utilizando o censo de 2024, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é o mais atualizado, do de 2025 ainda vai sair, mas no Brasil nós temos, em média, mais de 150 mil pessoas em hemodiálise. E esse número, a tendência é aumentar até 8% por ano, aumento. Tá? Considerando já, mesmo que a mortalidade, mesmo assim, o aumento de 8%. Tem um saldo positivo de mais 8%. Mais 8% por ano. Então, é uma população dialítica aumentando. Né? Quase 12 mil por cento ano. Isso. 12 mil pessoas ano. 12 mil pessoas ano. É muita gente. A gente vive num país de proporção continental. Então, realmente, hoje as clínicas de hemodiálise estão em grandes centros. No Espírito Santo, ainda a gente vive uma realidade um pouco melhor, porque é um estado menor, né, em que o deslocamento, obviamente, um deslocamento de 1 hora 3 vezes por semana é muito ruim, né, concordo, mas nós temos municípios no Brasil que o camarada precisa ficar 4 horas para chegar numa clínica de diálise. Então, isso realmente impacta muito na qualidade de vida, né? E existem políticas da Sociedade de Nefrologia junto ao Congresso Nacional, justamente de fazer estudos para aumento de clínicas de diálise, melhorar o acesso à terapia dialítica, porque no Brasil ainda se morre por falta de diálise, é importante vocês entenderem isso, porque nós vivemos várias realidades no Brasil. Então, tem locais do Brasil em que não tem vaga de diálise. Mais uma vez, o Espírito Santo realmente é um local privilegiado, é um local que hoje, a gente já passou por isso, mas hoje a gente não tem esse problema de vaga de hemodiálise. Mas realmente o deslocamento é algo que impacta muito, por isso que é tão importante a gente pensar em políticas públicas, pensar na prevenção, no controle da doença renal crônica, para que a gente possa ter maior qualidade de vida para a população. Então, resumindo, o nefrologista não é um médico que fica na diálise só, né? Não. Ele cuida do paciente para que ele não progrida para a diálise. Exatamente. E aqui na clínica, como é que a gente tem feito isso? Você está fazendo um trabalho muito bom. Você podia explicar para a gente como é que é o seu trabalho aqui? Certo. Aqui a gente trabalha com um formato de tratamento de doença renal crônica diferente das consultas avulsas, né? Que muitos conhecem como planos de acompanhamento, eu gosto de chamar de linhas de cuidado. Por que linhas de cuidado? Para entender que é um acompanhamento horizontal, né? Na linha de cuidado, a gente faz o quê? O gerenciamento ativo da saúde do paciente. Então, só para vocês entenderem, o paciente renal crônico, vamos dar um exemplo. Pelas diretrizes, um paciente renal crônico no estágio 3B teria que voltar a cada 3, 4 meses. Tá? Só que durante esses 3, 4 meses, você fez o ajuste do remédio, viu os exames, mas em consultas isoladas, você não consegue trabalhar as terapias não farmacológicas, que são mudanças de estilo de vida. Então, você não consegue trabalhar o pilar do movimento, o pilar da alimentação, né? O pilar do sono, gerenciamento de estresse, controle de uso e abuso de tóxicos, conexão social. Então, e é isso que a gente faz ao longo de todo o acompanhamento desses pacientes. Então, a atuação é com o nefrologista e a nutricionista, porque não dá para tratar doença renal crônica sem o braço da nutrição, né? A alimentação. E aí eu falo dos pacientes que não é dieta, né? É uma estratégia nutricional. A gente
A gente prepara o paciente para fazer escolhas adequadas, porque dieta você consegue fazer durante 3 meses. Acho difícil alguém conseguir fazer dieta por mais de 3 meses. Porque cansa, né? Cansa, você vai ficando desestimulado. Agora, a partir do momento que você faz uma estratégia nutricional, você tem consciência de que o que importa é o que eu como todo dia e não um lanchezinho do final de semana que vai mudar a minha história, a coisa começa a mudar. Então, na linha de cuidados, a gente consegue fazer isso ativamente, prevenindo complicações. Então, ao invés de eu esperar o paciente voltar com 3 meses, para me falar que não se adaptou ao uso do Forxiga, que suspendeu por conta própria. Então, a gente faz isso de maneira ativa, preditiva, né? Com telemonitoramento, com consultas presenciais mais frequentes e com o braço da nutrição. E isso não é uma coisa inventada, né, pela nossa clínica. Isso é uma coisa que os guidelines de doença renal crônica sempre previram. O cuidado interdisciplinar, gestão ativa da saúde e treinamento da autoeficácia do paciente. O paciente precisa se conhecer, ele precisa saber o que... Autocuidado, o autocuidado, porque no Tá. final das contas é isso que vai... É ele que vai desenvolver todo o tratamento junto com a gente. Então, os estudos mostram o seguinte, que esse modelo, diferente do modelo de consultas avulsas, que a aderência pode chegar a menos de 20% a 30%, dependendo do estudo que você analisa, o Colégio Americano de Medicina e Estilo de Vida ele publicou recentemente que essa aderência no modelo de linha de cuidados ele pode ultrapassar 80%. Então, quanto maior a aderência ao tratamento, a tendência é que esse resultado também seja melhor. Menos gente indo para diálise, menos gente necessitando de transplante, né? Exatamente. Só para abrir um parêntese aqui, o lifestyle medicine, ou medicina de estilo de vida, não é uma especialidade médica. Foi criada uma disciplina para fazer treinamento de médicos e profissionais de saúde em ferramentas para ajudar o paciente a ter adesão a esses pilares que o Rafael citou tão bem, né? Atividade física, conexão social, bom sono, diminuir o estresse e assim vai. Né? Eu sempre falo, faça amigos, diminua o seu estresse, porque a gente não consegue, né, Rafael, se privar de ter o estresse. A gente tem que aprender a lidar... Se está vivo, você vai ter estresse. Aprender a lidar com ele. Sempre medicamentoso, que é uma coisa que também que nos preocupa muito. Às vezes o paciente é polimedicado, já vem com mais medicamento para estresse, e existem formas da gente lidar com isso, e o Rafael está se preocupando com isso, ele está fazendo uma pós-graduação nisso, que não é uma especialidade, mas para agregar para o paciente dele. E isso, para nós, é muito importante. E é importante isso, assim, por que não é... E é muito bom que não seja uma especialidade, porque isso precisa ser ferramenta para todos que lidam com doenças renais crônicas, doenças crônicas, né? Então, assim, a medicina de estilo de vida não é para ir, vou encaminhar para o médico de estilo de vida. Não. O nefrologista precisa ter essas ferramentas, o cardiologista, o endócrino, o médico da família. Então, é uma ferramenta para agregar o tratamento. E é muito importante, né? E os resultados para o paciente são muito importantes. Porque a gente, como médico, e tem que ser assim, a gente é muito técnico, foca muito nos resultados, nos exames, mas o paciente, ele foca se ele está conseguindo dormir melhor. Ele foca se ele consegue subir uma escada agora com a compra que antes ele não conseguia. Então, para ele importa muito mais pegar a netinha no colo do que se a creatinina dele está controlada ou não. Exatamente. Então, a gente só consegue fazer isso com ferramentas, com técnica, né? Isso aí. Então, tem melhorado muito até um relato próprio, até minha satisfação como profissional, ter essa resposta do lado de lá é muito melhor. Sim, porque você se frustra menos, né? Exatamente. É claro que nós não abordamos aqui, gente, a calculose renal, que é a pedra no rim, que causa tanta dor, né, Rafael? E que também tem formas específicas de serem cuidadas e prevenidas, porque normalmente a pessoa vai para o pronto-socorro, depois é encaminhada para uma outra especialidade, chama urologia, para poder fazer o tratamento da fase aguda, mas é muito importante que o nefrologista esteja acompanhando isso também, né? Porque a pedra está no rim, não está só no ureter também não, né? Se forma no rim, né? Se forma no rim, pode estar lá impactada lá embaixo, né?
Mas eu digo o seguinte, é um universo, a medicina é um universo maravilhoso e também amplo demais, né? Eu lembro muito do Marcelo Geiser, que ele fala que o conhecimento é uma ilha, né? Tem aquele livro da Ilha do Conhecimento. A gente acha que sabe um pouquinho, vai aumentando a borda com desconhecido e a gente vai ficando cada vez mais angustiado por conhecer mais, né? Eu sei que os nossos ouvintes devem ter muitas questões e se tiver, por favor, se gostou, curte o nosso vídeo, compartilha com outros pacientes da nossa clínica, com amigos, com quem precisa saber um pouquinho mais de rim, mas eu vou pedir para o doutor Rafael fazer uma mensagem final para vocês, um recadinho de final de ano, para quem vai enfrentar Natal, Ano Novo com a família, festas, né? E reuniões de famílias sociais, reuniões de trabalho, é uma sequência, né? Eu acho que vocês precisam ouvir o que o Dr. Rafael tem para falar. Ótimo, mas eu fui pego de surpresa, né? Mas eu acho que o recado é o seguinte, a final do ano é um momento de reflexão, a gente para olhar o que cumpriu, o que não cumpriu no ano que se passou e começam as nossas expectativas e promessas para o ano que está vindo. E eu acho que é um momento de vocês colocarem também a saúde renal como essa promessa de resolução de ano novo, porque eu falo muito que cuidar do rim é cuidar do futuro, né? Então é um cuidado hoje simples, como uma hidratação, como uma redução no sal na sua dieta, que hoje você vai fazer pequenas mudanças. Se você deixar para fazer depois, pode ser que sua restrição seja um pouco maior. Então, o cuidado começa hoje. Cuidar do rim é um investimento, né? Então, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, se você já tem algum fator de risco, como já citamos, hipertensão, diabetes, obesidade, uso indiscriminado de anti-inflamatórios, você precisa fazer um rastreio renal, né, com o exame de creatinina e o exame de urina. E se você não tem nenhum desses fatores de risco, mas também quer saber como que está a sua saúde renal, também inclua nos seus exames anuais esses exames de creatinina e exame de urina para poder fazer essa investigação, começar o ano de 2026 com mais tranquilidade e com mudança de vida. Isso aí. Para fechar, eu gostaria de deixar assim, uma lembrança. O rim, ele não é só o filtro, mas ele pode funcionar como um termômetro para você. Porque, normalmente, a não ser em doenças específicas, a doença renal crônica, ela se apresenta muito tardiamente. E, geralmente, você já tem outros problemas, né, junto com a doença renal. E quando ela surge no caminho de um paciente que já tem outros problemas, tudo piora. Então, ouça o que o Dr. Rafael disse. E eu espero vocês no nosso próximo podcast. Um abraço a todos. Um abraço.